Você gostaria de conhecer um país onde as pessoas são livres para amar e se mostrar como quiserem? Então venha com a gente para a Islândia, um lugar incrível onde a sexualidade e o nudismo são vistos com naturalidade e respeito. Neste vídeo você vai descobrir como os islandeses vivem o amor, o sexo e a nudez sem tabus nem preconceitos. Você vai se surpreender com a forma como eles falam sobre seus relacionamentos e expressam sua sexualidade no dia a dia. Venha se encantar com a cultura islandesa, onde o amor é livre, a nudez é aceita e a naturalidade é celebrada. Vamos juntos nessa aventura fascinante pela terra do gelo e do fogo. Antes de iniciarmos nossa jornada, gostaria de pedir que deixe o seu like e se inscreva no canal. Os islandeses têm uma cultura muito aberta quando o assunto é sexualidade. Eles não se importam de ficar nus ou de ter relações com pessoas diferentes. Isso pode parecer estranho para você que vem de outros lugares e culturas. Mas também é estranho para os islandeses que outras pessoas tenham vergonha do seu corpo ou do seu desejo. Os islandeses falam sobre sexo de forma natural no dia a dia. A Islândia é um país insular no norte do Atlântico, com uma história que remonta a mais de 1000 anos, quando populações vikings nórdicas e celtas se estabeleceram na região. Embora haja uma ideia de que os islandeses sejam tão frios quanto o clima, as mulheres da Islândia são conhecidas por sua beleza e simpatia. Atualmente conhecida como um lugar para conhecer suas paisagens incríveis e bizarras como vulcões, geleiras, cavalos, papagaios do mar, ovelhas e, em geral, toda a sua natureza, que é muito valorizada pelos islandeses. Com certeza é um dos países mais lindos e incríveis. Um exemplo que eu posso te mostrar da incrível natureza da Islândia é a Cachoeira Skogafoss, cercada por uma grama verde vibrante durante o verão, mas que no inverno fica toda coberta de neve. Com uma largura de 25 metros e uma queda de 60 metros, dizem as lendas que o primeiro viking da região escondeu um tesouro na caverna embaixo da cachoeira. A Islândia é um país que fica no norte da Europa, numa ilha cercada pelo Oceano Atlântico. Ela tem uma área de 103 mil km², o que é menor do que o estado do Acre. A população islandesa é de cerca de 343 mil habitantes, sendo que a maioria vive na capital Reykjavik, ou perto dela. O seu idioma oficial é o islandês, que é uma língua germânica com origem nos antigos vikings. A moeda da Islândia é a coroa islandesa, que vale aproximadamente 4 centavos do real brasileiro. As mulheres islandesas são amplamente conhecidas pela sua beleza natural. Além disso, elas possuem uma aparência marcante que reflete a sua ancestralidade nórdica e a sua habilidade extraordinária de se adaptar às condições climáticas adversas da ilha. É interessante destacar algumas das características físicas notáveis das mulheres islandesas. As islandesas têm olhos azuis deslumbrantes, cabelos loiros e corpos atléticos, o que atrai muitos homens. No entanto, não se resume apenas à aparência. Elas também possuem qualidades excepcionais que cativam os corações das pessoas. A islandesa geralmente é uma mulher decidida, com iniciativa e independente do homem. Namorar uma mulher islandesa proporciona um charme estético único que pode impressionar. Além disso, as mulheres islandesas são calorosas e possuem muitas outras características encantadoras que podem conquistar qualquer pessoa. Os vikings chegaram à Islândia no século IX, liderados por Ingólfur Arnarson e sua esposa Hallveig Frodadóttir, que se estabeleceram em Reykjavik. Desde então, as mulheres na Islândia eram muito ativas e participavam de várias atividades, como caçar, construir, plantar e cuidar dos filhos. Algumas mulheres eram até guerreiras e líderes. A cultura viking era muito aberta em relação à sexualidade, e as relações pré-matrimoniais eram comuns. As mulheres podiam até testar seus possíveis maridos para ver se eles eram bons de cama. Se o homem não fosse bom, a mulher podia recusar o casamento. As mulheres podiam se casar aos 15 anos, muitas vezes com homens bem mais velhos. Mas elas tinham o direito de aceitar ou não o casamento, mesmo que as famílias combinassem antes. Depois de casadas, as mulheres vikings tinham muitos direitos, como se divorciar e herdar terras. O divórcio era permitido por vários motivos, como traição, violência, vestir roupas do outro sexo, ser gay ou não querer ter sexo por muito tempo. No começo da era viking, as traições eram aceitas, mas depois se tornaram um crime, e os traidores podiam ser mortos. As sagas islandesas que descrevem o povoamento da Islândia frequentemente mencionam relações sexuais. Em 1707, a varíola afetou grande parte da população da Islândia, matando cerca de 12 mil islandeses,
o que equivalia a 1/4 da população da época. Na época, a Islândia era parte do Reino da Dinamarca, cujo rei decidiu que cada mulher islandesa deveria ter 6 filhos, estivesse casada ou não. Isso não era visto como algo injusto, violento ou vergonhoso, mas sim como algo necessário para a sobrevivência da população. Essa história da Islândia e outras influências culturais fazem com que ter encontros antes das relações sexuais e o amor romântico idealizado não sejam algo comum na Islândia, como em outros países. Você sabia que os homens e as mulheres da Islândia são muito liberais quando se trata de sexo e namoro? Eles não seguem as mesmas regras que outros países, onde você tem que sair várias vezes. Eles preferem ver se há química entre eles logo de cara, e depois decidem se querem continuar se conhecendo. Às vezes, é a mulher que toma a iniciativa e convida o homem para sua casa ou apartamento. As mulheres da Islândia são muito confiantes e independentes. Elas podem ser as líderes de um negócio familiar ou de uma equipe de trabalho, enquanto os homens têm um papel secundário. Isso é diferente de muitos lugares do mundo, onde os homens são esperados para tomar a iniciativa e as mulheres são raras em posições de poder. Nos Estados Unidos, México, outros países europeus e asiáticos, há certas normas não escritas sobre como se relacionar sexualmente. Geralmente espera-se que haja pelo menos 3 encontros antes de ter sexo, como se fosse um número mágico. Mas se o sexo é algo importante no relacionamento, não seria melhor ir direto ao ponto e depois ver se há interesse mútuo? É assim que pensam alguns islandeses e islandesas. Eles não acham que ter sexo antes dos primeiros encontros seja algo ruim ou errado. Eles acham que é algo natural e divertido. Os sinais da igualdade e independência da mulher islandesa estão presentes nas universidades ou no parlamento. Nas universidades, para cada estudante masculino há cerca de 2 mulheres. No parlamento, cerca de 50% são mulheres. Na Islândia, não se acredita que apenas o homem queira sempre ter relações sexuais. É visto como algo normal que a mulher também as queira e que elas saibam pedir com assertividade o que desejam. Uma das coisas que me chamou a atenção na Islândia foi a liberdade sexual das mulheres. Elas não se intimidam com os homens de outras culturas, que podem ter uma visão mais conservadora sobre o papel da mulher na sociedade. Elas sabem o que querem e não têm vergonha de ir atrás, seja para uma noite ou para um relacionamento mais sério. Na Islândia, ninguém julga uma mulher pelo número de parceiros que ela teve, nem pela forma como ela expressa seus desejos. Pelo contrário, as mulheres são valorizadas pela sua honestidade, confiança e autoestima. Os islandeses não são tão apegados ao conceito de amor romântico, que muitas vezes é idealizado e ilusório. Eles preferem viver o momento, sem criar expectativas ou cobranças. Isso não significa que eles não se apaixonem ou não tenham sentimentos, mas que eles colocam o prazer acima de tudo. Os relacionamentos são mais importantes do que o amor e a paixão na Islândia. Isso pode ser uma forma de se adaptar ao clima e garantir a sobrevivência. A Islândia nem sempre foi tão fria. Houve um período mais quente entre 879 e 1170, que favoreceu a colonização. Mas depois disso, o frio voltou, com algumas variações. No inverno, a temperatura média é de 3 graus. Os meses mais gelados são dezembro, janeiro e fevereiro. A Islândia é um país de contrastes, onde o fogo e o gelo convivem. No verão, os dias são longos e as temperaturas podem chegar a 15 graus Celsius, mas no inverno, o frio é intenso e as noites são escuras. Às vezes, há tempestades de neve e vento que dificultam a vida dos habitantes. Há quase 1000 anos, os primeiros colonos vikings testemunharam uma grande erupção vulcânica, a do Eldgjá, que lançou lava e gases para o ar. Eles não entendiam o que estava acontecendo, pois vinham de terras sem vulcões. Talvez pensassem que era obra dos deuses. Hoje em dia, sabemos que a Islândia tem muitos vulcões ativos e que sua população é pequena, mas unida. Há cerca de 60 mil casais casados entre os 372 mil habitantes do país. A vida amorosa dos islandeses pode surpreender quem vem de fora. Em outros lugares, os casais se conhecem saindo juntos várias vezes e podem transar antes ou depois de se casar. Quando se casam, eles têm filhos. Mas na Islândia, as coisas são diferentes. Geralmente, eles transam primeiro, depois saem ou se envolvem socialmente, depois vão morar juntos e têm filhos se quiserem. Só depois de muito tempo, eles pensam em se casar e, se for o caso, fazem isso. Para você ter uma ideia de como essa forma de relacionamento é comum, cerca de 70% das crianças na Islândia são de pais solteiros. Na Islândia, não é normal ter famílias desestruturadas ou pais que não se falam mais.
Se você terminou ou se divorciou, é normal conviver, se ver ou se dar bem com seu ex e seu atual parceiro. Não existe então uma ideia tão definida de um relacionamento totalmente acabado. Eu queria te contar uma coisa que pode ser meio chocante pra você, mas é normal na Islândia: ficar pelado. Não é nada sexual, é só um jeito de curtir a natureza e se sentir livre. Você pode tirar a roupa e entrar numa fonte termal, se não tiver ninguém por perto. E se tiver, os islandeses não vão ligar muito. Eles são bem tranquilos com isso. É bom também para quem viaja de carro, bike ou van, porque não precisa se preocupar com roupa molhada. Mas cuidado, nem todas as fontes termais são seguras. Algumas são muito quentes, outras podem ter bactérias ou água fervente debaixo da terra, então sempre confira antes de mergulhar. E claro, não exagere na nudez. Não saia pelado pela cidade ou em lugares cheios de gente. Respeite os outros e a lei. Nas piscinas públicas, é exigido que se use pelo menos a parte de baixo do traje de banho. As mulheres podem optar por não usar a parte de cima do biquíni, assim como os homens podem ficar sem camiseta. Porém, se você for a um spa ou a uma piscina pública com chuveiros, pode encontrar pessoas nuas. Nesse caso, lembre-se, é de bom tom não ficar encarando as partes íntimas alheias, mesmo que você sinta curiosidade. Uma viagem à Islândia pode ser uma experiência incrível, mas é preciso estar atento a algumas coisas. A Islândia é um país que celebra a diversidade sexual e a liberdade de expressão. Mas isso não quer dizer que os islandeses se sintam confortáveis em ser tratados como brinquedos ou aventuras. Por isso, seja educado e respeitoso com as pessoas e as regras locais, e não se meta em confusões que possam ser embaraçosas ou arriscadas. Aproveite também para curtir as belezas naturais que a Islândia tem a oferecer, que são de encher os olhos. Os islandeses, homens e mulheres, costumam ser reservados e quietos em público, e não costumam iniciar conversas com estranhos. As mulheres islandesas são conhecidas por sua determinação, iniciativa e assertividade, mas isso não quer dizer que elas vão se jogar em cima de qualquer um que chegue ao país. Para se envolver com uma islandesa, você precisa ter muito charme e personalidade, pois elas não se impressionam facilmente. Além disso, elas não costumam conversar com estranhos, a menos que estejam em um ambiente descontraído e com bebida. Nessa situação, elas podem ser mais abertas, mas sempre esperam respeito e educação. Por outro lado, se você ficar na Islândia por um tempo e se integrar à cultura local, trabalhando e convivendo com os islandeses, as coisas podem mudar. Assim, você vai entender melhor as mulheres, sua independência, decisão e sua forma de expressar sua sexualidade e seus desejos. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa forma de ver os relacionamentos pessoais e se você prefere a do seu país. Se você gostou, compartilhe com seus familiares e amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para ver mais vídeos como este.